Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entende o que estás lendo. Aqui você encontra uma pregação expositiva, um ensino textual, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, um comentário em áudio gratuito para você, uma interpretação histórico-gramatical do texto bíblico e é bênção demais. Estamos em Romanos capítulo 11, parte 2, episódio de número 977, 12ª temporada. Vamos continuar falando do povo judeu, da sua história passada, das suas perspectivas futuras. Leia o capítulo, depois vem para cá. Vamos parar um pouquinho aqui hoje no capítulo 11, versículo 11 ao 32, refletindo de forma um pouquinho panorâmica aqui no texto e o contexto. Meus queridos, o judeu ele é o maior milagre moderno. Ele é uma figura absolutamente única na história do mundo. Em todas as nações você vai encontrar um exilado, um fugitivo, um estrangeiro, um forasteiro. De onde ele veio? Como chegou aqui? Ele merece nosso respeito, nossa atenção, nossa compaixão, a nossa simpatia cristã. Esses versículos, eles reforçam fortemente as lições da história de Israel e são um apelo comovente em favor de Israel. Sobre o seu histórico passado, nós sabemos que eles eram o povo escolhido de Deus. E esta é uma distinção absolutamente única no que diz respeito às raças humanas. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, independente de sua nação, são, nesse sentido, o povo escolhido de Deus. Mas nenhuma nação, exceto os judeus, pode reivindicar ser o povo escolhido de Deus. Eles foram escolhidos para serem uma bênção para o mundo. A promessa feita a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para onde quer que fossem, levavam consigo o conhecimento do único Deus verdadeiro. Eles foram um testemunho para as nações da fidelidade e justiça de Deus e, ao mesmo tempo, executaram os juízos de Deus sobre as nações, para a preservação e purificação do mundo. Os judeus foram os historiadores do mundo. Uma mão judaica, ela escreveu a história da criação. Mãos judaicas escreveram a história da ligação de Israel com o Egito, a Síria e outras grandes nações. O que as descobertas modernas de monumentos e relíquias antigas confirmam cada vez mais fortemente. Quando o historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, iniciava a composição de sua obra, Neemias, um dos últimos historiadores e cronistas do Antigo Testamento, registrava os acontecimentos do povo de Deus. Enquanto a Grécia lançava os fundamentos da historiografia clássica, Israel já possuía uma longa tradição de preservar sua história à luz da ação de Deus na história humana. Os judeus foram os mestres do mundo. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Eles também prepararam o caminho para a vinda do Salvador. Mesmo em sua humilhação e dispersão, eles trouxeram bênçãos ao mundo. A queda deles foi a riqueza do mundo e a diminuição deles a riqueza dos gentios. Versículo 12. Por meio da queda deles, a salvação chegou aos gentios. Versículo 11. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ele ainda é o Deus de Israel. Os judeus podem ser desprezados,
podem ser odiados por muitos homens, podem ser negligenciados até mesmo pelos cristãos que tanto lhes devem, mas eles ainda são o povo escolhido de Deus, trazendo bênçãos mesmo em sua queda, àqueles que os desprezam. Quantas perspectivas futuras há esperança para Israel nas promessas de Deus. Assim como Deus predisse a dispersão dos judeus, isso aconteceu também, certamente, predisse a restauração dos judeus, e isso também acontecerá. Veja, muitos cristãos eminentes acreditam que haverá uma restauração literal dos judeus à Palestina. É interessante observar que alguns estudiosos e viajantes, eles defenderam a volta dos judeus à Palestina não por motivos religiosos, mas por acreditarem que eles possuíam grande capacidade para desenvolver e cultivar a terra. Eles argumentavam que a região alcançou seus melhores períodos de prosperidade quando esteve sob a administração judaica. No entanto, meus queridos, do ponto de vista bíblico, o aspecto mais importante não é a restauração política ou econômica, mas a restauração espiritual prometida por Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, elas estão repletas delas. Mas Sião disse: o Senhor me abandonou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, versículo 14 a 16. Novamente, somos informados de que é apenas por um momento que o rosto de Deus se esconde do seu povo. E que na restauração de Israel, como ainda diz Isaías 49, 26, toda carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. E aqui, no Novo Testamento, mesmo após a rejeição do Messias por Israel, Paulo reafirma enfaticamente a certeza da restauração de Israel. Embora eles, os ramos naturais, tenham sido quebrados por um tempo, Deus é capaz de enxertá-los novamente, versículo 23. Versículo 25 diz que a cegueira veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha acontecido. Mas quando esse tempo chegar, verso 26, todo Israel será salvo. Deus ainda será como orvalho para Israel. Na posição atual dos judeus, muitos fatores apontam para um futuro brilhante para o povo de Deus. Embora dispersos entre as nações, eles ainda preservam sua identidade, sua individualidade. Eles não foram absorvidos nem assimilados pelas raças maiores e mais fortes entre eles, nas quais estão ou estavam inseridos muitas vezes. Isso por si só parece indicar um grande futuro reservado para eles. Não apenas isso, mas também aponta para uma grande bênção reservada às nações por meio deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será o recebimento deles senão vida dentre os mortos? Versículo 15. Devido à sua posição peculiar, dispersos entre as nações, e sendo de natureza comercial, os judeus são especialmente aptos para o trabalho missionário. Alcance os judeus como povo. Traga-os para a influência do evangelho e por meio deles você alcançará o mundo inteiro. Existem muitos autores que dedicaram atenção cuidadosa a este assunto. E muitos deles são da opinião de que o sucesso das missões aos gentios será comparativamente pequeno até que o Espírito Santo capacite os judeus a reconhecerem Jesus como seu Messias, até que ele os utilize como instrumento na proclamação do Evangelho entre as nações.
Veja, quais lições práticas a gente tira daqui? Uma delas é a necessidade da fé pessoal. Quando a gente considera a maneira como Deus lida com Israel por sua incredulidade e desobediência, a gente reflete também sobre o nosso próprio relacionamento com Deus. Não sejam orgulhosos, versículo 20 e 21. Não sejam orgulhosos, mas temam. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, vejam que também não poupará vocês. A profissão de fé cristã, os privilégios cristãos não nos salvarão, a menos que tenhamos uma união pessoal e viva com Jesus Cristo Salvador. Outra coisa, o dever de esforços solidários em favor de Israel. Pois assim como vocês, no passado não crestes em Deus, mas agora alcançastes misericórdia por causa da incredulidade deles, assim também estes agora não creram, para que por meio da vossa misericórdia eles também alcancem misericórdia. Versículos 30 e 31. Deus cumprirá suas promessas de conversão de Israel, assim como cumpre todas as suas promessas, por meio de instrumentos ou pelos esforços missionários da igreja, ou em conjunto dos dois. Cegueira e dureza de coração abateram-se sobre Israel, de modo que rejeitaram o seu Cristo e, consequentemente, Deus os rejeitou. Tropeçaram, desviaram-se do caminho da vida, mas será que tropeçaram para que caíssem para sempre? Não pode Deus trabalhar para um fim diferente? Um fim melhor do que este? Não poderá até mesmo o seu mal ser transformado em bem? Essa é a questão que o apóstolo levanta aqui no capítulo. E nos versículos seguintes, vislumbrando com discernimento profético a promessa do futuro, ele vê e declara a resposta. Israel pode ainda ser o povo eleito. A sua própria reprovação contribui para a salvação do mundo, quanto mais a sua reeleição. Deus os escolheu desde o princípio e, sem dúvida, por alguma aptidão especial para serem seus principais trabalhadores no mundo. Em Abraão ele os chamou, em Isaque e em Jacó ele os abençoou. Os patriarcas da raça trabalharam para ele, respondendo à sua eleição. Eles eram, portanto, santos para o Senhor. Mas eles eram apenas as primícias, eles eram a raiz. Toda a porção da raça humana representada por eles deveria ser igualmente separada para os propósitos de Deus. Os ramos que brotassem dessa raiz floresceriam e dariam frutos igualmente. E assim mesmo no futuro, esse povo agora incrédulo, ele poderia cumprir sua missão primordial, voltando-se para o Senhor. A reprovação de Israel, ela contribui para a salvação do mundo. Tão estreita é a ligação entre Israel e a salvação do mundo, que mesmo agora sendo um povo reprovado como são, a salvação brota deles e dos próprios fatos que causaram seu tropeço. A cruz. Oh, como esse símbolo de vergonha se tornou o objeto para o qual todas as nações se voltam. Para os judeus, uma pedra de tropeço. Contudo, Cristo crucificado atrai todos os homens a si. A sua própria queda, então, é a riqueza do mundo. Sua perda, a riqueza dos gentios. Deles, mesmo em sua ruína, deve vir a libertação do mundo. Pois, como diz a Bíblia, a salvação vem dos judeus. Romanos 11 vai nos revelar, a gente vai continuar refletindo nos próximos episódios, que a fidelidade de Deus ela é maior do que a infidelidade humana. Embora Israel tenha tropeçado por causa da incredulidade, Deus não abandonou suas promessas. O seu plano soberano ele continua em ação, alcançando judeus e gentios. E aponta para um futuro em que sua graça será plenamente manifesta. A história de Israel nos ensina a viver pela fé, com humildade
e esperança. Joia demais. Será que a gente tem permanecido firmes na fé ou confiado apenas nos nossos privilégios espirituais? Temos enxergado a fidelidade de Deus como um convite para anunciar sua graça a todas as pessoas. Importante a gente refletir em tudo isso, enquanto buscamos a presença de Deus. Encerramos mais um episódio, Romanos capítulo 11, parte 2, episódio de número 977, 12ª temporada. Vem orar comigo. Aleluia, que maravilha, como é preciosa a tua palavra, Senhor, obrigado. Obrigado porque tu permanece fiel às tuas promessas. O Senhor conduz a história segundo a tua perfeita vontade, tanto no âmbito coletivo quanto no individual, na minha vida e na vida dos irmãos e das irmãs que nos escutam. Guarda-nos da incredulidade, do orgulho, fortalece nossa fé e usa-nos como instrumento para levar o Evangelho a todos os povos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso que a gente faz aqui, espalhar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E você pode colaborar com isso, compartilhando se você gosta desse trabalho, curtindo, abençoando, sendo abençoado pelo poder da palavra de Deus. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, e a gente sabe que Ele quer que a gente continue aqui refletindo na sua gloriosa palavra. Um abraço, até breve, tchau, tchau.